Olá, querido canal do Matuza Santarém, sejam todos bem-vindos. Feliz sábado para você, para sua família, em nome de Jesus. Escutem agora o áudio do pastor Edson Nunes explicando a sua saída da comunidade Nova Semente. O que é Nova Semente? Nova Semente é um ministério que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os nossos irmãos da Nova Semente são adventistas do sétimo dia. Então, prestem atenção. O pastor da Nova Semente também é adventista do sétimo dia. É um ministério dentro da Igreja Adventista. Para vocês que ainda não conhecem bem sobre a Nova Semente. Outro dia eu vou dar detalhes sobre a Nova Semente. Vamos agora então ouvir o pastor Edson Nunes explicando, dando detalhes sobre a sua saída da comunidade Nova Semente. Ele foi acusado de heresias, de pregar heresias, de estar pregando heresias, e agora a gente vai então ouvir outro lado da moeda, né, que é o lado do pastor Edson Nunes. Vamos prestar bem atenção. Eu vou deixar de falar, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre este assunto aqui, sobre a fala do pastor Edson Nunes, no qual eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande sobre a sua pessoa, admiro muito a sua inteligência, mas é claro que tem coisas que eu não concordo com o pastor Edson Nunes. Então, preste bem atenção, não é obrigado você concordar comigo também. Eu tenho amigos que são pastores da Assembleia, são pastores de outras comunidades evangélicas. Tem coisas que eles não concordam comigo, eu não concordo com eles, mas nem por isso nós deixamos de ser amigos. Então, preste bem atenção aqui na fala do pastor Edson Nunes explicando a sua saída da comunidade Nova Semente. Vamos então ouvir o pastor Edson Nunes. Preste bem atenção. Comigo é uma questão, infelizmente, chata. Eu sou criticado por posições que eu tenho já há um bom tempo, né? Não começou agora. Só lembrando, eu não vou colocar a imagem do pastor, porque o vídeo que eu tirei, né, da onde eu tirei esse áudio, eu não tenho conhecimento, não tenho amizade com as pessoas que são dono deste canal. É um canal ótimo, um canal muito bom, mas eu não tenho ainda não tenho uma amizade com eles, então eles podem não gostar, né, de terem colocado ali o seu canal, as imagens deles e também a imagem do pastor Edson Nunes no meu canal, e pode não gostar. Então, por isso, eu vou respeitar. Mais tarde, quando eu já tiver autorização deles, eu posso colocar aqui a imagem deles e também do pastor Edson Nunes. Por enquanto, eu vou colocar apenas o áudio do pastor Edson Nunes. Prestem bem atenção. Mas sempre houve conversa, sempre houve diálogo, e esse diálogo sempre foi muito, muito frutífero. Eu tive a oportunidade de expressar meus pontos de vista e defender meus pontos de vista. E muitas vezes, né, a gente não tem um ponto de vista assim, similar à maioria, né? E eu acho que com o passar do tempo, esses acirramentos todos que a gente está conversando, as coisas foram perdendo essa dimensão do diálogo, né? Então teve uma certa... eu vou usar esse termo, uma certa campanha de que eu sou um pastor esquerdista, marxista cultural, né? Começou em 2020, porque eu fiz uma série sobre a questão da mulher na Bíblia, e na primeira série no primeiro dia eu falei sobre feminismo, e aí pronto, esse primeiro dia foi marcante. A partir daí eu sou marxista cultural e esquerdista e tal. Sabe lá Deus o que isso significa mais. Exatamente. Eu fiz uma palestra, um sermão, como você quiser chamar, e nesse sermão eu construí uma ideia. Eu peguei a definição básica de feminismo, uma definição simples, obviamente, mas eu peguei do dicionário de ciências sociais. Essa definição é que o feminismo é a luta pelos direitos iguais das mulheres. E dentro dessa definição simples, obviamente, eu não falei de todas as ondas feministas, 2, 3, 4 ondas, etc. Não mencionei grandes autoras feministas, simplesmente disse: a Bíblia entende que realmente os direitos são iguais. E terminei com a frase de uma autora que eu gosto muito, que é a Chimamanda,
falando sejamos todos feministas. Aí pronto, aí o negócio degringolou. Só que o segundo episódio eu faço uma crítica ao movimento feminista que acusa uma parte do movimento feminista, deixa eu deixar bem claro que existem muitas divisões dentro do movimento feminista. Uma parte do movimento feminista acusa a Bíblia de ser patriarcal. E eu mostrei que não é também, usando o próprio texto bíblico e tal. No terceiro eu falei sobre sexualidade, que é uma questão muito controversa. No 4 eu falei sobre o papel das mulheres na própria construção do cristianismo, né? Cristo se revela primeiro para mulheres e etc. Elas são as primeiras a levar as boas novas, etc. Então tem um papel feminino de proeminência, principalmente na construção do cristianismo e tal. Elas estavam entre os 70 que recebem o Espírito, né? Isso a gente sempre esquece. Ou seja, muito provavelmente elas pregaram também em línguas e tal, enfim. Tem toda uma dimensão muito interessante aí das mulheres. E aí logo depois eu fiz uma série sobre racismo, falando sobre como o cristianismo foi usado para a construção do racismo, né? O racismo não era uma realidade no mundo, mas passou a ser por causa do cristianismo, né? Então tem um autor, um historiador americano chamado Ibram Chandi, e ele, eu acho que é assim que pronuncia, e ele é um historiador negro e ele escreve muito bem e ele mostra que basicamente a origem do racismo tem a ver com os movimentos das navegações, né? Século XIV e XV, e esse movimento de misturar racismo com cristianismo surge com os portugueses e depois espanhóis, né? Legitimando a ideia da mão de obra escrava da África, etc. e tal. E aí fiz essa série e a partir daí, então, aí realmente o cara fala de feminismo, depois ele fala de antirracismo e tal, e aí pronto, aí degringolou. A partir daí tem essa campanha de me rotular como marxista cultural, e aí qualquer coisa que eu fale entra nesse negócio. Eu falo, precisamos amar as pessoas, pronto, marxista cultural. Precisamos ajudar o próximo, pronto, marxismo cultural. Então tudo entrou nesse rótulo de marxismo cultural. E aí eu acho que a crise se acirrou quando a pastora Odia Barros ela celebrou um casamento LGBT e foi extremamente atacada nas redes e ela teve que... Saiu no G1, né? Eu fiquei sabendo disso porque saiu no G1, no site de notícias. E aí ela sofreu a ameaça de morte, ela e a família dela. A família dela recebeu uma ameaça de morte, a filha, todo mundo, é um absurdo. E aí eu prestei solidariedade pública a ela, falei assim, olha, minha solidariedade à pastora Odia de Barros e toda a sua família pelo que estão passando. E aí eu fui acusado de defender o casamento LGBT, né? E aí isso foi uma acusação muito séria dentro da comunidade adventista e eu falei, ué, mas a gente não defende a liberdade religiosa? Nós todos não defendemos a liberdade religiosa? Nós não defendemos o direito das pessoas irem a terreiros, nós não defendemos o direito de todos os cristãos existirem, os que adoram imagens, os católicos, os que não adoram imagens, os protestantes, os que guardam domingo, os que guardam sábado. Nós defendemos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então eu sou a favor dela fazer o que ela quiser na igreja dela, né? Claro. Se eu concordo ou não, isso são outros 500, isso é uma outra discussão que não tem a ver com liberdade religiosa, tem a ver com a minha crença pessoal. Mas aí o negócio acirrou bastante, e aí a proximidade minha com o pastor Ed René, uma amizade muito legal que foi surgindo, e as participações, aí culminou no podcast Correlê, como ele chama, e aí que eu falei da minha tese doutoral, aí o negócio dele engolou, eu passei a ser acusado de panteísta. Quando vocês falam da terra, né? Eu ouvi esse podcast, exatamente. Aí vocês riam até... Aí, eu não sei se foi o Ed ou foi você, não sei se você comentou isso, mas vocês disseram até assim, isso pode dar problema, alguma coisa desse sentido, né? Acho que 3, 4 dias depois, explode. Explode. Antes disso, eu tinha sido acusado de heresia a primeira vez, porque eu disse que para falar de graça, você não precisa falar de lei, né? Só um comentário rapidinho. Ele já falou, explicou, né, sobre algumas acusações que foi taxado de esquerdista, etc e tal. Até aí tudo bem, eu concordo com você, pastor Edson Nunes, mas tem um detalhe aí. Quando chega nessa parte do pastor Éric René, e não dá detalhes, apenas disse que foi acusado de panteísta, mas não disse realmente aquilo que ele crê, porque nós, adventistas, cremos
quem estava presente na criação ali era a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não era só o Pai e não era só o Pai com a terra. Deus não está falando somente com a terra. Deus está falando, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estavam conversando. Nós cremos. Até mesmo os escritos de Ellen White também falam sobre este assunto aí. Então, se eu sou adventista do sétimo dia, eu creio, então, na crença, na crença que os adventistas creem. Agora, se eu não sou adventista, tudo bem, não tem problema, você pode crer do jeito que você quiser. Mas, Ellen White, por exemplo, para nós adventistas, para nós é uma profeta, uma profetisa. Para você pode não ser, mas para nós porque nós estudamos o livro dela, a gente fizemos um curso sobre dons proféticos, estudamos sobre Ellen White, conhecemos o Espírito de Profecia, a gente leu os livros de Ellen White. Agora, para quem nunca leu o livro de Ellen White, acha que é uma falsa profeta, etc e tal. Mas se eu sou adventista, eu tenho que crer. Se eu não creio nos escritos de Ellen White, então eu não sou adventista do sétimo dia. Você é adventista qualquer um, mas não adventista do sétimo dia. Então, muito mais um pastor. Então, Ellen White, por que eu estou colocando Ellen White? Porque Ellen White, nos seus livros, pelo escrito Página 145, diz o seguinte, ó, na criação estava presente Deus e o Filho, Deus conversando com o Filho, e o Espírito de Deus, nós sabemos que está ali também, desde o livro de Gênesis estava presente. Então, ele não dá detalhes sobre este assunto aí, o resto eu concordo com você, tudo bem. Vamos continuar, então, ouvindo o pastor aí, agora sobre a lei, ele é acusado, né, sobre a lei e a graça. Vou voltar só um pouquinho para vocês ouvirem o que ele fala aqui sobre a lei e a graça. Vou voltar aqui, tentar voltar aqui, preste atenção. Primeira vez, porque eu disse que para falar de graça você não precisa falar de lei, né? Então o movimento adventista ficou muito empolvorosa por causa disso, né? Poxa, mas como assim? Nós guardamos a lei, os 10 mandamentos, o sábado. Eu guardo também, mas eu não guardo para ser salvo, eu guardo porque eu acho que eu fui salvo, eu sou salvo pela graça. Então quando eu falo de graça, não preciso falar de lei. A lei ela é importante para mim, eu sou um sabatista, né? Isso é uma coisa que todo mundo que me conhece sabe, uma das coisas para mim negociáveis é a questão do sábado, mas isso não implica que isso é salvação, não tem nada a ver com a minha salvação, isso tem a ver com a minha crença na Bíblia, em Deus, etc e tal. Agora, a salvação é unicamente pela graça de Cristo Jesus, ele oferece a todas as pessoas. Então foi acusado disso, de criar um cisma entre lei e graça. É um cisma que, meu amigo, está presente no Novo Testamento inteiro, entendeu? E em nenhum momento eu disse que a lei foi abolida, mas, enfim, fui acusado disso. E aí, o episódio do podcast com o pastor aí. Só comentando aqui rapidinho o que o pastor falou sobre... quando a gente fala, nós, da Adventista, nós cremos que somos salvos pela graça. Nós não cremos que somos salvos porque guardamos o sábado. Ou não cremos também porque somos salvos porque somos adventistas do sétimo dia. É claro que o que nós cremos que o salário do pecado é morte. O que nós cremos que quando você está pecando, você está transgredindo a lei. 1 São João 3, verso 4, diz, o pecado é a transgressão da lei. Então, embora eu seja salvo pela graça, que está correto, né? Independentemente das obras da lei, está correto. Mas uma pessoa que é salva em Jesus, ela pratica boas obras e se ela é adventista, ela conhece os princípios adventistas, ela vai também guardar os mandamentos, não para ser salvo, mas como você falou, porque já é salvo em Jesus e também porque ama Deus. E ele falou aí, quando eu falo de graça, não preciso falar de lei. Olha o que a Bíblia diz aqui, pastor Edson Nunes. Vou ler aqui para você aqui um versículo aqui. E você conhece esse versículo, talvez não esteja lembrado, por isso que você falou este assunto aí. Romanos 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado, independentemente das obras da lei. Nós cremos plenamente nesse versículo, aqui em outras centenas de versículos, que nós somos salvos pela graça, independentemente das obras da lei. E por que nós guardamos a lei? Porque nós amamos a Deus e porque nós cremos que somos salvos em Jesus. Agora você falou aí que falar de graça não precisa falar de lei. Então eu vou mostrar para você aqui que precisa. Quando você lê aqui no livro, você lê Romanos 3, 28. Agora quando você lê o verso 29, verso 30, chega no verso 31, faz uma pergunta aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé?
Anulamos, pois, a lei porque eu sou salvo pela graça? Ele responde, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então aqui está, a lei e a graça. Somos salvos pela graça apesar da lei. Embora a lei não salva, mas ela me mostra o meu pecado. Quando eu olho para a lei, é como se estivesse olhando para o espelho. Eu vejo onde estou sujo, eu vejo onde estou errado. Então você está correto em dizer que somos salvos pela graça, mas está errado em dizer que falar de graça não precisa falar de lei, porque nós adventistas cremos desta maneira, que somos salvos pela graça e nós guardamos a lei, nós guardamos os mandamentos porque nós amamos a Deus. É claro que você também, eu acredito que você crê do jeito que nós cremos, mas talvez as pessoas que não entendem na sua pregação, pois está vendo aí, posso transgredir o sábado, posso matar, posso roubar, que tu está na lei, está no mandamento, já que eu salvo pela graça, pode fazer tudo o que eu quero. Mas não é dessa maneira. Aquele que está em Cristo é nova criatura, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, para nós adventistas, aquele que transgrediu o sábado não transgride mais. Vamos continuar então com a fala do pastor Edson Nunes, dando a sua explicação aí sobre o seu afastamento da comunidade Nova Semente. Entendi. Falado disso em vários outros momentos, em vários outros podcasts menores, mas tudo que envolve o pastor Ed René tem uma repercussão grande também, porque ele é um cara extremamente importante para o cristianismo brasileiro hoje, né? E aí ele falou, isso aí vai dar problema, né? Eu falei, vai dar, mas está tranquilo porque é fácil de defender, mas não foi tão fácil. E aí a acusação de herege se intensificou, marxista cultural e herege, e aí a instituição adventista achou por bem me retirar da comunidade, que é uma comunidade que tem uma visibilidade muito grande, é uma comunidade que tem um trabalho muito bonito, e eles entenderam que de alguma maneira a minha liderança estava atrapalhando a comunidade e me retiraram, né? Eu entendo os motivos deles, respeito os motivos deles, a igreja adventista não é congregacionalista, então eles podem me retirar a hora que eles quiserem. Eles me retiraram e agora eu estou esperando o que vai acontecer comigo aí. Mas não tem um processo? Então, tem processos, né? Tem processos de questionamento teológico que estão no regulamento eclesiástico administrativo, não foram seguidos, mas beleza, faz parte também, né? É um processo, a gente é todo mundo humano, a gente está sempre aprendendo e tudo hoje, por causa das redes sociais, ganha uma dimensão muito maior do que você espera, né? Então, eu estava lá, eu fiz o batismo dos meus filhos para marcar a minha despedida, e logo na sequência fizeram até aquela declaração que eu não estava preparado para ela, e foi uma declaração bonita que me honrou muito como pastor emérito e tudo, fiquei muito honrado, não esperava, e aí falaram que pediram para eu continuar. Eu falei, bom, não vou continuar, ainda mais vocês pedindo, agora não vou continuar mesmo, né? Porque não tem... Só lembrando aqui que pediram para ele continuar, não foi a associação, não foi o presidente, o pastor Ronaldo, mas foi a comunidade Nova Semente que pediram para o pastor continuar. Foram lá com o presidente, foram lá com a associação, aí que não vai continuar mesmo, porque como ele falou, nós não somos congregacionistas, não é uma igreja congregacional, que quem manda na igreja local não, tem uma associação, pode tirar o pastor e colocar outro a hora que quiserem. Vamos continuar então novamente aqui para nós terminar. Eu entendo os motivos, fico triste, obviamente, extremamente triste. Não era o que eu esperava, mas é fruto de uma campanha de internet. Hoje as coisas funcionam assim. Se na internet as coisas explodem, né, você infelizmente vai sofrer as consequências de ter explodido na internet. Quando eu pergunto se não tem processo, você não tem direito de defesa, se justificar, explicar? Até agora eu não tive, Will, mas assim, é um processo que ainda está acontecendo, né? Como ele vai ser guiado, eu não sei, né? Eu tô aberto a conversar, obviamente. Estou muito chateado de ter sido... A acusação de herege, ela não foi acolhida 100%, mas ela foi acolhida de alguma maneira, né? Porque eu fui retirado da comunidade. Então, de alguma maneira, eu sou visto como um cara problemático teologicamente, né? Só que eu não sou um cara que começou ontem. Tenho 18 anos de ministério dentro da igreja adventista, né? Então, eu fui professor do seminário adventista durante 9 anos. Né? Ajudei a formar muitos alunos, né? Fui um bom professor, minhas avaliações eram muito boas, vindas dos alunos. Então, eu acho que seria justo que eu pudesse me explicar. Mas, se eu não tivesse a oportunidade, faz parte também.
me expressei no podcast do Ed de uma maneira amistosa, porque não era esse o tema do podcast. Mas, assim, em algum momento vou ter oportunidade de explicar o que aconteceu de fato porque o pessoal fala, tá vendo, até o padre acusou ele de heresia. Eu contei isso. Eu sei o que aconteceu na banca. E o cara usa isso contra mim. Tipo, é um negócio assim que é louco, entendeu? E aí tem algumas explicações. Bom, a USP é uma universidade secular, não é uma universidade religiosa. Então a acusação do cara de heresia, ela foi uma acusação, ele fez em um tom irônico, e ele é um cara, deixa eu colocar isso de uma maneira clara, né? Ele não é padre, mas ele é ligado à Igreja Católica, ele é da PUC Rio Grande do Sul, professor Dr. Cássio Murilo, ele é maravilhoso, o livro dele sobre a chuva, Deus e a Chuva, é um dos livros mais fantásticos que eu já li, então ele é um dos teólogos brasileiros que eu mais respeito. Mas ele começou a arguição dele rindo e falando assim, você sabe o que você escreveu aqui, você pode ser acusado de heresia, e riu. E eu falei, eu sei e tal, e continuamos a conversa. E aí ele fez as perguntas, me arguiu, eu respondi todas as perguntas dele, depois ele, inclusive, quando sai todo mundo, né, eles conversaram, a minha orientadora falou assim, você não podia nem mencionar a heresia. Isso aqui é uma universidade científica, secular, não é teológica, então você não podia nem mencionar isso. E ele brincou, inclusive, com a minha religião, você é adventista, né? Aí ela falou, olha, você não pode mencionar a religião do candidato, porque aqui é uma universidade secular. E ele falou, não, mas ele saiu muito bem. No dia seguinte, ele inclusive mandou um e-mail pedindo desculpas por ter mencionado a minha religião e ter feito a brincadeira com a heresia. Mas a minha orientadora ouviu dele palavras elogiosas. Falou assim, não, ele mandou muito bem, é ótimo, o texto precisa de algumas melhoras, mas o trabalho dele foi muito bem feito. Então ele acabou entendendo. A rabina, tinha uma rabina, tinha uma pessoa ligada à PUC católica e tinha uma pessoa ligada ao movimento protestante também, um pastor. E os três fizeram perguntas, eu respondi as perguntas e no final fui admitido com honra e louvor, né? Então, assim, se tinha qualquer dúvida de que o trabalho era bom ou não, foi resolvida lá. E essa brincadeira que eu fiz com ele, foi acusado de herege lá na banca e tal, os caras falaram, tá vendo, até na banca dele foi acusado de herege. Cara, tem um contexto para isso, que não foi um contexto de uma acusação eclesiástica, religiosa, mas um contexto até de uma risada. Fala assim, você sabe, você é adventista, você sabe que isso daqui pode dar problema. Mas depois, no final, com a minha defesa, ele entendeu e falou, não, o trabalho é muito bom, etc e tal, eu fui aprovado. Se vocês quiserem que eu explico. É longo. Muito bem, vocês viram aí a explicação do pastor Edson Nunes, espero que seja resolvido, espero que logo, logo ele já esteja em algum distrito e continue aí pastorando com o seu talento, com a sua pregação. Vamos orar para que dê tudo certo com o pastor Edson Nunes, mas é claro que tem coisas que tem que ser colocado realmente na mesa. Vai ter que se explicar algumas coisas ali. E eu não acredito que foi somente isso aí, não. Provavelmente já está enrolando outras pregações, outras coisas aí, outras conversas do pastor Edson Nunes para afastarem ele ali. Ou talvez alguém tenha comentado, né, tem pregado heresia, tem comentado com uma igreja, que tem um pastor adventista que estava pregando heresia, que era um panteísta, que não acreditava que Deus estava ali com o Pai, Filho e Espírito Santo na criação. Vocês viram bem que ele não explicou bem esse assunto aí, né? Espero que eu esteja errado aqui, que depois ele se explique direitinho aí com a liderança da igreja ali, da Associação Paulista. Mas um abraço para todos vocês da Nova Semente, um beijo no seu coração, nossos irmãos maravilhosos da Nova Semente, um beijo também no coração do pastor Edson Nunes. Oro para que você volte novamente a pastorar. Fiquem todos na paz de Jesus. Um grande abraço aqui do Matusa Santarém, o canal da Bênção. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, não custa nada nos ajudar se inscrevendo. Fiquem todos na paz de Jesus. Comentem, mas comentem com comentários verdadeiros, sem xingamento e tal. Se alguma coisa que vocês não concordaram, não é obrigado você concordar comigo, também não é obrigado concordar com você, e nem com o pastor Edson Nunes, nem comigo, nem com o Leandro Quadro, nem com o pastor Eliezer, nem com o pastor Ronaldo, como presidente.